Comandante, bom dia. Bom dia, Carlinha. Bom dia. Nossa, a voz ainda tá saindo rouca, gente, de ontem. Bom, pessoal, a gente está aqui quase entrando no nosso horário do nosso palestrante. Eu não sou a presidente de mesa, então peço licença ao nosso presidente hoje, só para dar um bom dia a todos e a todas, principalmente aos palestrantes, meu professor, né, o mestre dos mestres, o professor André Peixoto, a quem grande estimo, tenho um carinho, um respeito gigantesco, e o mais importante é que, após 2 anos de mestrado, tenho ele também como meu grande amigo, então fico muito feliz e honrada em tê-lo aqui conosco nesta manhã. O professor Adriano Bretas, também meu professor, sempre falo, sempre quando escuto ele dialogando conosco, lembro das nossas aulas lá na PUC, então eu sempre me sinto muito honrada em poder escutá-lo. E hoje teremos também como palestrante o professor Pedro Porto, que além de baita professor, baita estudioso, também é um grande amigo, também estimo demais, tem um carinho enorme e faz parte da nossa comissão. Então, eu tenho certeza que hoje a gente vai ter mais uma manhã tão linda quanto todos os nossos outros painéis. Estou aqui ansiosa e só peço atenção ao pessoal. A voz ainda está vindo meio rouca, né? A primeira fala da manhã. Um cuidado com os microfones, pessoal, porque às vezes ele liga e acaba atrapalhando o palestrante. Então, a gente pede só um carinho e um cuidado especial a isso. E vou me retirar, e aí passo a palavra, né, agora para o Luiz. Bom evento, pessoal. Bom dia a todos. Carlinha, você não é presidente de mesa, mas é a nossa presidente, né? A pessoa aí que desempenhou esforços intermináveis para que tudo isso ocorresse. Então, você sempre tem a palavra, quando você quiser. Mas, pessoal, vamos lá. Vamos dar início ao nosso segundo dia, né, do Congresso do Tribunal do Júri da Anacrim. Lembrando que a Anacrim é uma associação nacional da advocacia criminal, uma associação democrática e que está de portas abertas para todo mundo, uma associação que mais cresce no Brasil e que está engajada, sim, com a luta de classe, né? A luta da advocacia criminal. Na data de ontem, nós tivemos grandes, brilhantes palestras e eu não tenho dúvida, principalmente pelos palestrantes que aqui estão, de que hoje será um evento, da continuidade do evento aí na sua magnitude. Hoje vamos ouvir o professor, o amigo, professor Adriano Bretas, o professor doutor André Peixoto de Souza e também o grande amigo e professor Pedro Porto. Pessoal, lembrando que a Anacrim aí está nas redes sociais, então quem quiser, quem tiver interesse em nos acompanhar, tá? Através do Instagram, @AnacrimPR. Nós também temos uma página do YouTube, inclusive, onde esse congresso estará lá disponível para quem eventualmente perdeu as palestras de ontem e hoje também, tá ok? Vamos avisar todo mundo, quem tiver interesse. Lembrando também aí, pessoal, que a lista de presença, né, vai estar aí disponível no chat e também para o pessoal do YouTube, né, nós temos aí um público grande que está nos acompanhando através do YouTube, lá também estará a lista de presença. Uma vez mais, eu peço atenção com os microfones abertos, isso aí realmente atrapalha um pouco. Vamos cuidar com isso, pessoal, tá? Também, por final, aí os certificados serão posteriormente encaminhados por e-mails que estão na inscrição. E eu não tenho dúvida aí que será uma manhã muito proveitosa a todos. Então, desde já, eu quero dar início, né? Não sou eu que falo, hoje eu sou ouvinte, eu quero aprender com eles e desde já vamos iniciar as palestras, passando a palavra aí para o grande professor Adriano Bretas, que é advogado criminal, especialista em direito penal e criminologia,
professor de Direito Processual Penal, e por minha conta eu digo que é a referência de uma geração toda, a qual, inclusive, ele se inclui. Né? O professor Bretas, aí, todos o acompanham, é um tribuno de excelência do Tribunal do Júri, e não tenho dúvida alguma que a palestra será fenomenal. Desde já, professor, o senhor está com a palavra. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Queria, inicialmente, como não poderia deixar de ser, cumprimentar e agradecer o honroso convite que me foi generosamente formulado e que se viu prontamente aceito para que hoje nós estivéssemos aqui nesse espaço de interlocução sobre temas tão palpitantes das ciências criminais. Então, de pronto, eu queria agradecer e enaltecer a iniciativa da Anacrim, esse espaço que tem se tornado um espaço fecundo, onde nós temos encontrado, assim, a oportunidade de nos entrincheirar mesmo numa militância democrática em prol das instituições e, principalmente, em se tratando desse congresso, a instituição do Tribunal do Júri. Então, quero parabenizar todos os organizadores do evento, dizer para mim que é uma honra inigualável poder fazer parte desse painel ao lado de personalidades maiúsculas aí das ciências criminais, professor Peixoto, professor Pedro Porto, as pessoas que eu tenho na mais alta estima, pessoas que eu tenho um afeto, um carinho muito grande, não só pelo respeito intelectual e profissional que nutro por eles, mas principalmente também por uma amizade que eu cultivo e que se iniciou com o Peixoto, por exemplo, no Tribunal do Júri, nos antagonizando no Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, além de tudo, nos dá grandes amigos, e o Peixoto foi uma dessas amizades forjadas nas altas temperaturas do Tribunal do Júri. Então, quero agradecer, enaltecer, dizer para mim que é uma grande responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, me sinto um pouco confortável em ser o primeiro, porque é assim mesmo que tem que funcionar o show. Primeiro vem a banda de garagem e depois vem os Rolling Stones para coroar o show. Então, eu me sinto muito à vontade em ter sido o primeiro a falar e vou respeitar religiosamente o tempo que me foi franqueado para não poupá-los de ouvir os grandes professores que virão pela frente. Meus caros, é uma grande responsabilidade, vejo aqui o professor magistrado Daniel Avelar, e falar perante o professor magistrado Daniel Avelar é sempre algo que nos faz tremer. Me sinto aqui como um debutante no Tribunal do Júri quando assume a palavra e Sua Excelência, o juiz, diz: a defesa tem a palavra. Nesse momento, as pernas tremem, o coração bate mais forte, a voz vacila e a gente tem que falar. Então, meus caros, eu inicio essa fala me desincumbindo e me desonerando do peso da responsabilidade que tenho em falar perante um público tão seleto, tão qualificado. Eu comecei a falar e me propus a falar sobre as tendências de política criminal no Tribunal do Júri. E para falar sobre as tendências da política criminal no Tribunal do Júri, eu estabeleço sempre como premissa, como ponto de partida da nossa fala, a ideia de que o Tribunal do Júri é uma garantia individual. O Tribunal do Júri está previsto no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, e isso não quer dizer qualquer coisa. O fato de o Tribunal do Júri ter sido estatuído no artigo 5º da Constituição significa que o Tribunal do Júri é uma garantia emancipatória, democrática, é um direito individual, é um direito subjetivo do acusado, porque ele ocupa assento constitucional no capítulo destinado aos direitos fundamentais, às garantias individuais do indivíduo. E, portanto, dizer que o Tribunal do Júri é uma garantia individual significa dizer que o legislador constituinte, ao colocar o Tribunal do Júri no artigo 5º da Magna Carta,
nada mais fez do que emitir um recado eloquente para o legislador ordinário como uma norma de comando programático, como se dissesse: ei, legislador ordinário, procure dar ao tribunal do júri um formato tal que cerque o acusado com o máximo de garantias. Procure estabelecer o tribunal do júri com uma programação tal que torne o tribunal do júri o mais benéfico dos ritos ao acusado. Isso fica muito claro quando, já na alínea A do inciso 38 do artigo 5º da Constituição, nós vemos que ao tribunal do júri assiste o quê? A plenitude da defesa. Mais do que simplesmente a ampla defesa que assiste a todos os demais ritos, no tribunal do júri, a defesa, mais do que simplesmente ampla, ela é efetivamente plena. E, portanto, isso significa que o tribunal do júri tem necessariamente que ser o rito mais benéfico ao acusado. E alguns já poderão estar se perguntando, mas por que cargas d'água quis o legislador constituinte dar ao rito do júri um formato mais garantista, se paradoxalmente o rito do júri é o rito justamente acionado para apurar os crimes dolosos contra a vida que tutelam um bem jurídico mais caro ao ser humano, que é a sua vida? É que o crime contra a vida, por paradoxal que possa parecer, é o crime do qual ninguém está a salvo de um dia vir a cometer. É o mais antropológico dos crimes, é o mais denso humanisticamente falando dos crimes, é o crime dos crimes, foi o primeiro dos crimes quando Caim mata Abel. Enfim, o crime contra a vida é um crime que precisa ser contemplado a partir de um horizonte teórico, a partir de um local de fala distinto, a partir de alguém que não tenha, muitas vezes, a mentalidade intoxicada com os vícios do legalismo rasteiro que acomete, muitas vezes, a nós outros operadores do direito. Então, quis o legislador constituinte definir que o tribunal do júri fosse um rito mais emancipatório, mais humano. E isso, historicamente, nós podemos constatar quando percebemos que o júri deita suas raízes sobre institutos do direito romano, como, por exemplo, provocatio ad populum, quando o acusado era condenado perante a justiça togada e saía à praça pública conclamando as multidões para se ver redimido por aclamação popular quando ele houvera sido anteriormente condenado pelos critérios da justiça togada. Historicamente, o tribunal do júri é um direito do acusado. Portanto, diferentemente do que muitos possam pensar, e essa é a premissa da qual nós precisamos para poder avançar no nosso discurso, diferentemente do que muitos possam pensar, o tribunal do júri não é garantia da sociedade em justiçar a memória da vítima, em fazer um justiçamento e poder acusar ou julgar o acusado. Não é garantia da sociedade em julgar o acusado, muito pelo contrário, é garantia do acusado em se ver julgado por um igual, em se ver julgado por alguém que muitas vezes pode pensar como ele, em se ver julgado por alguém que não seja necessariamente um juiz togado, que muitas vezes pode ter a técnica perfeita, que muitas vezes pode ser que tenha se debruçado sobre livros, mas que muitas vezes pode ser alguém alheio àquele recorte regional, àquele contexto cultural no qual aquela pessoa se insere. Então, o acusado quer se ver julgado pelo Luiz da padaria, pelo Chico da borracharia, pelo Pedro da farmácia, que o conhecem, que sabe a sua tábua axiológica de princípios, que sabe o caldo cultural no qual ele se insere. O júri é direito do acusado em se ver julgado por um igual, e não direito da sociedade em querer julgar quem comete o crime doloso contra a vida. O viés de abordagem é oposto àquilo que muitos pensam. Então, essa é a premissa. Esse é o ponto de partida. E partindo desse ponto de abordagem, eu vejo com muita preocupação uma iniciativa silenciosa que tem se mobilizado, e não porque silenciosa, menos perigosa, de alguns detratores do Tribunal do Júri que querem mutilar o Tribunal do Júri.
como se o tribunal do júri fosse o responsável pela morosidade na prestação da tutela jurisdicional. Nós vivemos uma quadra histórica muito perigosa. Em 2008, já sofremos uma sabotagem no rito do júri. E agora, no apagar das luzes da pandemia, quando todos estavam preocupados com o problema do Covid-19, qual não é a nossa surpresa quando somos tomados de assalto por um movimento silencioso que fez encaminhar uma proposta legislativa para o Congresso Nacional que simplesmente visa mutilar, amputar o rito do Tribunal do Júri. Isso é muito perigoso. E nós precisamos usar esse espaço da Anacrim como um espaço democrático para que nós possamos nos entrincheirar numa militância efetiva em busca de manter, da manutenção, da preservação dessa instituição democrática que é o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri está sofrendo ataques silenciosos e muito perigosos por detratores, por pessoas que querem acabar com o Tribunal do Júri, porque o Tribunal do Júri, infelizmente, essa é a verdade, vamos falar a verdade, o Tribunal do Júri, ele tem sido considerado como o patinho feio das ciências criminais, por incrível que pareça. As grandes mentalidades pensantes do processo penal, muitas vezes não querem o Tribunal do Júri, porque o Tribunal do Júri não julga os crimes do colarinho branco, o Tribunal do Júri não julga lavagem de dinheiro, não julga os crimes contra a administração pública. O Tribunal do Júri é o Tribunal das lágrimas, é o Tribunal da dor, do desespero, do sofrimento. Então, muitos que estão aí, às vezes, às voltas com o direito penal econômico, que não é menos importante, mas que acabam constituindo uma importante fonte de formação de opinião, acabam querendo acabar com o Tribunal do Júri, como se o Tribunal do Júri fosse o primo pobre das ciências criminais, como se o Tribunal do Júri fosse um apêndice descartável do ordenamento jurídico. Então, nós precisamos estar atentos a esse movimento. E o que pretende esse movimento em rápidas pinceladas? Esse movimento pretende instituir um rito do júri abreviado para crimes dolosos contra a vida, homicídio qualificado consumado, o júri permanece da forma como nós o conhecemos. A formatação, como nós o conhecemos, para homicídios qualificados consumados, vai se manter o rito do júri tal qual nós o concebemos no atual formato. Mas para todos os demais crimes dolosos contra a vida, inclui-se aí homicídio simples, tentado ou consumado, aborto, instigação ao suicídio, infanticídio, enfim, para todos os outros crimes dolosos contra a vida que não sejam homicídios consumados, qualificados, nós vamos ter um petit júri. Nós teríamos, assim, um júri abreviado, um júri em que teríamos apenas, pasmem vocês, não 5 testemunhas, como está previsto hoje, mas apenas 3. Ora, 5 testemunhas já é pouco. Já é pouco. No rito comum ordinário, nós vemos que temos 8 testemunhas. 5 testemunhas, muitas vezes, quando nós somos intimados lá na fase do 422, nós bem sabemos as angústias, as inquietações que nós temos no momento de fazer a seleção do rol de testemunhas, porque 5 é muito pouco. E agora querem, como não bastasse 5 ser pouco, diminuir para apenas 3 testemunhas, o mesmo número de testemunhas do rito do juizado especial criminal. Está se querendo tratar o crime doloso contra a vida com a mesma sem cerimônia com que se trata infrações de menor potencial ofensivo. 3 testemunhas apenas. Vamos abreviar o júri, fazer um júri de afogadilho, a toque de caixa. Por quê? Precisamos de produção em massa. A esteira de produção fabril, que no final da ponta coloca lá
a condenação. Mais um condenado, próximo, mais um condenado, próximo, mais um condenado. E vamos tocando porque precisamos de estatística. Querem diminuir a participação popular de 7 para 5, na contramão da reivindicação doutrinária e acadêmica que nós temos, no sentido de ampliar o número de jurados, de 7 para 8, quando não para 12, como é nos Estados Unidos, na Inglaterra, na própria França, em que vigora um sistema escabinado, echevinage, como eles dizem, a cour d'assises, um júri composto de 9 jurados leigos que se fazem acompanhar de 3 juízes profissionais, 3 juízes togados, pois no Brasil, na contramão da tendência, querem diminuir o número de jurados de 7 agora para apenas 5 jurados, querem diminuir o tempo de debates, querem fazer com que o júri corra, mesmo que uma testemunha intimada e indicada em caráter de imprescindibilidade não compareça. Vamos fazer o júri porque precisamos de produção, precisamos de estatística. Quando, na verdade, a morosidade da prestação da tutela jurisdicional não se encontra no júri popular, não se encontra na realização do júri propriamente dito, do judicium cause. O problema não é o judicium cause. O júri, quando muito, dura 1 dia, 2, talvez 3. Em casos muito complexos, 4 dias de júri. É muito difícil um júri se arrastar por mais do que isso. E daí é o júri que está pagando a conta da morosidade de 20 anos de um processo que se eterniza. E é aqueles 4 diazinhos, 3, 2 quando muito, é que vão pagar a conta, querem mutilar o rito do júri, como se a culpa da morosidade, desse alongamento, desse esticamento da prestação da tutela jurisdicional, fosse culpa do rito do júri, do judicium cause, da etapa do plenário propriamente dita. Nós temos algumas gorduras processuais, sim, mas que se situam na fase do judicium accusationis, na fase de formação da culpa. É possível que nós imprimamos celeridade, muitas vezes até sem alterar a lei, equipando o Poder Judiciário. O Projude veio aí nos dar lição de como os processos estão correndo céleres. Em tempos de pandemia, nós vemos como o Poder Judiciário, pelo menos no Paraná, essa é a nossa realidade aqui, tem dado conta, tem dado vazão para desafogar aí os escaninhos forenses. Então, assim, é perfeitamente possível que com administração, com medidas administrativas, nós possamos imprimir celeridade. E se for necessário algum tipo de medida de política criminal, não é mexendo no judicium cause, é mexendo no judicium accusationis, cortando algumas gorduras do judicium accusationis, como, por exemplo, a questão da resposta à acusação, que muitas vezes faz um tabelamento ali entre defesa e Ministério Público, e defesa e Ministério Público, e defesa e Ministério Público, e fica ali, e às vezes acaba demorando muito por conta desse vai e vem processual, que está na lei, é verdade, está na lei, mas talvez nós possamos imprimir maior celeridade, alterando a fase do judicium accusationis e não propriamente a fase do judicium cause. Eu penso, meus caros, que muitas vezes nós podemos fazer de um limão uma limonada. E talvez, quando a gente percebe que estão querendo sabotar o tribunal do júri, talvez a gente pode usar justamente esse pretexto para virar o jogo. Ou seja, querem diminuir o número de jurados? Vamos aumentá-lo. Já que estão abrindo a possibilidade de mexer, vamos fazer desse limão uma limonada. E por conta disso, nós estamos num movimento aí, existiram alguns fóruns de debates de tribunos do Brasil inteiro, em que nós trocamos algumas reflexões a respeito de propostas de política criminal que podemos pedir, reivindicar no âmbito legislativo. Uma delas é a questão da réplica e da tréplica. Vejam,
Em 2008, nós sofremos uma alteração que fez com que o tempo de debates iniciais, que era de 2 horas, caísse para 1h30. E o tempo de réplica e tréplica, que era de meia hora, fosse aumentada para 1 hora. Diminuiu-se o tempo dos debates iniciais, aumentou-se o tempo dos debates finais. Eu tenho para mim que essa alteração é altamente nociva à defesa. Para mim, nós não teríamos que ter réplica nem tréplica. Nós teríamos que abolir réplica e tréplica. Porque o advogado de defesa, quando se prepara para o debate num julgamento perante o tribunal do júri, ele se prepara para os debates iniciais. Ele tem, por um desencargo de consciência, que esgotar o seu arsenal de argumentos já nos debates iniciais, porque ele não sabe se o Ministério Público vai à réplica. E se o Ministério Público não for à réplica, consequentemente não haverá tréplica. Então, por um desencargo de consciência, para não morrer com um argumento na mão, o advogado de defesa, já nos debates iniciais, tem que argumentar tudo aquilo que precisa argumentar já nos debates iniciais. O exercício da tréplica é sempre um exercício repetitivo, pleonástico, redundante, que serve ali de improviso. Ninguém se prepara para a tréplica. Ninguém se prepara para a tréplica. Espera aí que eu fui avisado que a minha bateria está acabando. Meu telefone, meu computador não está no... Agora sim. Problemas técnicos. Meu computador não estava na tomada. Então, o advogado de defesa, ele não se prepara para a tréplica. A tréplica é sempre um exercício de improviso, porque a gente não sabe se vai existir. Então, a gente esgota o nosso arsenal de argumentos já nos debates iniciais. E qual é o problema? De 2008 para cá, o Ministério Público tem um tempo maior do que tinha para rebater os argumentos da defesa. Então, na minha opinião, não tem que ter réplica e tréplica. Alguns poderão objetar, mas espera lá. Se não houver réplica, o Ministério Público, então, não vai poder rebater os argumentos da defesa? E eu respondo, não. A ideia é essa mesmo. Porque quem rebate os argumentos de quem não é a acusação que rebate os argumentos da defesa, é a defesa que rebate os argumentos da acusação. E por mais que se queira argumentar sobre o princípio da dialeticidade, o contraditório é garantia do acusado e não da acusação. Quem fala por último é sempre a defesa. E não há que haver possibilidade de a acusação rebater os argumentos da defesa. É necessário que acabemos com essa gordura da réplica e da tréplica, não sem ampliar o tempo dos debates iniciais. Coloquemos lá 3 horas para a acusação falar e 3 horas para a defesa falar e encerra. Ou então, alternativamente, que a réplica e a tréplica sejam obrigatórias. Porque aí eu já compareço no júri sabendo que haverá a réplica e sabendo que haverá a tréplica. O grande problema da defesa é comparecer ao tribunal do júri nessa incerteza, nessa insegurança de saber se o Ministério Público irá ou não à réplica. Essa é uma faculdade posta à mercê da conveniência estratégica do Ministério Público ali. E a defesa fica nessa insegurança, nessa incerteza. Então, de duas, uma. Ou nós acabamos com a réplica e a tréplica, ampliando o tempo dos debates iniciais, ou nós tornamos a réplica e a tréplica obrigatórios. O grande problema é que essa é uma faculdade posta à disposição do Ministério Público. Então, essa é uma reflexão de ordem de política criminal que eu gostaria de trazer à ponderação. Outra questão. O protesto por novo júri. O protesto por novo júri existia antes de 2008, quando o acusado era condenado a uma pena superior a 20 anos, bastava que ele interpusesse o recurso protesto por novo júri e automaticamente ele tinha direito a um segundo júri. Pena superior a 20 anos, protestava por novo júri, automaticamente ia a novo júri.
Quando, em 2008, o protesto por novo júri foi abolido, setores da doutrina aplaudiram, porque realmente o protesto por novo júri era algo que prolongava, protraía muito o deslinde final da questão, o trânsito em julgado, a solução definitiva do caso. Então, quando o protesto por novo júri acabou, todos aplaudiram, porque era um critério matemático, dosimétrico, e na prática o que acontecia? Os juízes, quando faziam a dosimetria da pena, para evitar o protesto por novo júri, acabavam condenando lá o acusado a 19 anos, 11 meses, 29 dias e 23 horas e 59 minutos de pena em regime fechado, para evitar que houvesse o julgamento perante o tribunal do júri. Havia, muitas vezes, esse tipo de matemática dosimétrica na aplicação da pena, para evitar o julgamento perante o protesto por novo júri. Isso algumas vezes acontecia. Então, foi festejado a abolição do protesto por novo júri, foi muito festejada. E eu penso que nós podemos resgatar o protesto por novo júri, mas não com base no critério da dosimetria da pena. Nós poderíamos resgatar o protesto por novo júri com base no score do veredito condenatório. Sempre que houvesse uma condenação por 4-3, nós teríamos aqui 4-3, é uma maioria desqualificada, é uma maioria muito magra, é uma maioria muito singela. Condenação por 4-3 significa dúvida. E, portanto, nós poderíamos resgatar o protesto por novo júri quando houvesse condenação por 4-3. Seria muito interessante. Nós exigiríamos, para que houvesse uma condenação sem protesto por novo júri, pelo menos um score de uma maioria qualificada, 5-2. Porque 5 é o dobro de 2 mais 1. 5 é o dobro de 2 mais 1. Aí nós temos uma maioria qualificada. Aí tudo bem. Aí o acusado pode manejar os recursos convencionais de praxe, mas o protesto por novo júri não. O protesto por novo júri sempre seria facultado ao acusado quando ele fosse condenado por um score condenatório de 4-3, porque é uma maioria desqualificada. Alguns poderiam dizer, mas e a preservação do sigilo das votações? Porque hoje nós revelamos só 4 votos. Como é que eu vou saber? Eu vou ter que revelar todos? Não, não precisa revelar todos. Revela da mesma forma como hoje nós revelamos 4, e quando os 4 primeiros acenam no mesmo sentido para a revelação, vamos revelar 5. Se todos os 5 primeiros acenarem para a condenação, cessa a revelação dos votos. Acabou. Revelou lá o primeiro voto, condena, o segundo condena, o terceiro condena, o quarto condena, já está condenado. Agora vamos revelar mais um para ver se ele vai ter direito a protesto por novo júri ou não. Aí revela mais um, absolve. Revela mais outro, absolve. Revela mais outro, absolve, deu 4-3. Está preservado o sigilo das votações. Está preservado, porque 4-3 não dá para saber quem votou para absolver, quem votou para condenar. Ninguém está exigindo a unanimidade, que seria, aliás, até o ideal, mas é uma utopia. E quando nós temos a utopia, como o Eduardo Galeano dizia, nós caminhamos 2 passos em direção a ela se afasta 2 passos de nós, e a utopia ela se situa num horizonte inalcançável e serve para que nós continuemos caminhando. Então, enquanto nós não alcançamos a utopia da unanimidade, que nós possamos marcar avanços rumo a essa utopia. E um marco de avanço rumo a essa utopia seria a exigência de uma maioria qualificada para que houvesse a condenação. A maioria desqualificada condena, mas autoriza o protesto por novo júri. Essa seria também uma outra proposta de ordem de política criminal que eu queria trazer à reflexão de todos. Por derradeiro, o indúbio pro réu, eu não sei como é que está o meu tempo, estou preocupado com o tempo. Janizewski, me ajude aí. Professor, o senhor ainda tem aí pelo menos uns 7 minutos, fique à vontade,
tempo passa rápido. Obrigado. 7 minutos é o tempo de meia sustentação oral. Dá para a gente prosseguir aí. Por derradeiro, o indúbio pro réu. Essa é uma velha reivindicação. Eu tenho lutado muito. O pessoal conhece aí a bandeira que mais de 10 anos atrás eu tenho levantado junto com vários outros doutrinadores, enfim, e o indúbio pro réu para a fase da pronúncia. Eu sempre defendi o indúbio pro réu na fase da pronúncia e academicamente, doutrinariamente, eu penso que é perfeitamente aplicável o indúbio pro réu na fase da pronúncia. E recentemente até o Supremo Tribunal Federal, um voto do ministro Celso de Mello, consagrou um precedente muito interessante, talvez um marco divisor de águas na jurisprudência, porque nós temos aí esse brocardo do indúbio pro societate na fase da pronúncia. Eu depois desse tempo todo, e agora refletindo do ponto de vista talvez estratégico, eu tenho preocupação quanto ao indúbio pro réu na fase da pronúncia. Eu tenho preocupação quanto aos efeitos colaterais do indúbio pro réu na fase da pronúncia. Me parece que o acadêmico, ingenuamente, num ambiente, digamos assim, de honestidade intelectual, ele lute pelo indúbio pro réu na fase da pronúncia. Mas o profissional estratégico, muitas vezes, pode antever efeitos colaterais disso. E eu vou exemplificar fazendo um paralelo. Lembram quando foi instituída aí as medidas cautelares diversas no processo penal? Eu lembro que todo mundo comemorou. Puxa vida! Antes, o acusado não tinha alternativa. Ou ele respondia preso, ou ele respondia solto. Era dicotômica a alternativa que existia à disposição do acusado no processo penal. Ou era preso ou era solto, não tinha meio termo. E quando o legislador inaugurou um rol de medidas cautelares diversas, a doutrina, a academia, de um modo geral, poxa, vibrou, falou, nossa, isso vai ser fantástico, porque vai ser uma alternativa. Os réus que antes respondiam presos, agora vão poder responder com uma tornozeleira. Os réus que antes respondiam presos, agora vão poder responder com recolhimento domiciliar noturno. Os réus que antes respondiam presos, agora vão responder com medidas cautelares menos gravosas e tão eficazes quanto a prisão. Então, puxa vida, finalmente vai haver um esvaziamento dos presídios, um esvaziamento das prisões preventivas. E o que nós assistimos na prática? Que os réus que antes respondiam presos continuam respondendo presos. Mas os réus que antes respondiam soltos, agora estão respondendo com medidas cautelares. Diminuiu-se, sim, o número de liberdades e não o número de prisões. Ou seja, as medidas cautelares diversas espraiaram a rede de vigilância do Estado, para usar uma expressão Foucaultiana, o Peixoto que gosta, a rede de vigilância do Estado sobre o jurisdicionado. Ampliou-se a rede de vigilância. Os réus que antes respondiam presos continuam presos. E os réus que antes respondiam soltos está sendo imposta alguma medida cautelar diversa. Então, assim, a aplicação do indúbio pro réu para a fase da pronúncia, claro que academicamente falando, é perfeita. Mas, na prática, será que os réus que hoje estão sendo pronunciados vão deixar de sê-lo só porque tem que aplicar o indúbio pro réu na fase da pronúncia? Ou será que vão continuar sendo pronunciados com o gravame adicional de que estão sendo pronunciados acima de qualquer dúvida? Nós vamos ter aí um problema. Então, assim, eu medito sobre os efeitos colaterais
dessa possível mudança, dessa possível inflexão na tendência da jurisprudência. Alguns poderão dizer, mas então você, na verdade, não é que você é a favor do indúbio pro réu na fase da pronúncia, você é do contra. Porque quando era um indúbio pro societate, você queria um indúbio pro réu. Agora que está um indúbio pro réu, você está dizendo que não é bom o indúbio pro réu. Então, na verdade, o que você é do contra. Não é que muda-se a forma de conceber. Eu tenho minhas preocupações num ambiente acadêmico, num ambiente de alinhamento e simetria intelectual, eu não tenho dúvida. O indúbio pro réu na fase da pronúncia é o mais adequado. Agora, do ponto de vista prático, eu tenho minhas preocupações quanto aos efeitos colaterais disso. Meus caros, a banda de garagem está encerrando, vou passar para os Rolling Stones chegarem aí. Quero eleger o Ed, o cachorro do Pedro, como nosso mascote aqui do nosso congresso, tá? E é isso aí. Valeu? Obrigado, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Ontem o Daledoni anunciou, hoje eu vou refazer o anúncio dele. Nós estamos preparando aí um escrito, um livro a 4 mãos que vai ser muito interessante. Então, fiquem com Deus. Um abraço a todos. Foi um prazer. Obrigado, Carla. Obrigado, Janizevski. Obrigado a todos os organizadores aí do evento. Uma honra para mim, uma satisfação. Não estou à altura disso. Valeu, cara. Valeu. Obrigado mesmo. Tchau. Obrigado, professor. Nós estamos aí na expectativa desse livro, né? Está surgindo muitos comentários deles, né? Mas, professor, me parece assim, que quem está atacando o Tribunal do Júri efetivamente não vive a realidade, né? Está aí o nosso doutor Daniel Avelar, aí, que não me deixa mentir. As coisas estão acontecendo, as coisas estão andando. Não é verdade afirmar que o Tribunal do Júri está travando o judiciário, né? A grande maioria dos processos vão muito bem. Então, mas enfim, a Anacrim aí está se movimentando em Brasília também, nós estamos tudo preocupados com essa situação. E obrigado, professor, pela brilhante palestra aí do senhor, que nos brilhantou muito. De imediato, pessoal, quero passar a palavra aí também para o nosso segundo palestrante, um colega de trincheira também, né, o professor André Peixoto, que quero passar uma curiosidade, né? Eu perguntei para ele aqui, professor, e o teu currículo? Ele, poxa, coloque só doutor em Direito pela Federal. Poxa, mas para chegar a ser doutor em Direito na Federal, tem que ter uma carga acadêmica enorme, né? Então, isso só mostra aí a simplicidade, a humildade e a generosidade do professor Peixoto, que de imediato, professor, eu passo a palavra, ele vai tratar do tema aí, dizer a verdade no plenário. O senhor está com a palavra, professor. Muito obrigado, Luiz. Eu começo agradecendo a ti mesmo, tanto pela presidência desta mesa virtual, quanto pelo convite que me foi feito, né, para aqui estar com vocês nesta conferência da Anacrim. Muitíssimo obrigado, Luiz. Muitíssimo obrigado também à Carlinha, né, que organizou e secretariou este evento. Os meus cumprimentos a toda a direção, né, da Anacrim, Décio, o Cláudio, que eu acho que, se não me engano, é diretor de comissão, né, o Décio, que é o presidente, é isso? Carlinha como vice-presidente ou vice-diretora de comissão, e aos meus queridos companheiros de mesa também. Isso é público e notório, Adriano. Você tem que saber que é público e notório, é sincero. Cada fala sua é uma aula de, não só oratória, a expressão, a comunicação, mas a concatenação da ideia, né? A linha de um raciocínio e o ritmo, além, claro, de um conteúdo vertical. Então, assim, é muito agradável te ouvir em qualquer circunstância, desde uma conversa de bar até no tribunal do júri, né? Ouvir Adriano Bretas é uma satisfação tremenda. Eu devolvo aqui a ti o meu carinho, o meu cumprimento, né? A bênção sobre a nossa amizade. Da mesma forma com o querido Pedrinho Porto, a quem estamos ansiosos por ouvir também. Esse sim, o verdadeiro Rolling Stone
da manhã, né? Então, estamos aqui atentos, porque a minha fala é mais singela. Claro, aproveito para finalizar os cumprimentos, abraçando virtualmente a todas e a todos que aqui nos veem, nos ouvem, né? Especialmente estudantes de Direito. O meu abraço aqui ao querido Daniel Avelar, que tem sido tão referenciado nessas conferências desde ontem, né? Especialmente, não só, claro, pela sua atuação, pelo seu ofício, todos nós que estamos militando no Tribunal do Júri conhecemos Daniel Avelar e conhecermos a envergadura do Daniel Avelar enquanto magistrado-presidente daquela casa. E também, Daniel, pela obra que acaba de chegar, né? Estamos todos ansiosos por esse texto que foi escrito também a 4 mãos, né, Adriano? Com Daniel e Rodrigo. Então, estamos, assim, na ânsia de sentir as vibrações desse novo texto que vem a público. Os meus cumprimentos também ao Daniel, a pessoa de quem eu cumprimento a todas e a todos os ouvintes desta manhã. O Luiz me pediu uma fala, nós combinamos esse tema, né, que é um tema, não exatamente o tema que vem me instigando, mas um tema que acaba sendo, sim, perseguido por todos nós nessa área em que atuamos. Tanto é assim que ontem 2 conferências foram dadas tangenciando esta temática, né? Eu acompanhei o congresso na íntegra, desde ontem de manhã até a última fala, e Márcio Berti e Flávio Antônio Cruz falaram com propriedade e com fundamento teórico de primeira, muito embora as minhas fundamentações sejam tangentes a essa, não sejam exatamente iguais, né? Eles foram mais para a linha da filosofia da linguagem, Márcio Berti com Heidegger, o Flávio pela verdade e consenso, também, de certa maneira, Heidegger, né? Wittgenstein. Eu vou para um outro caminho, mas é uma temática, dizer a verdade em plenário, né? O que eu quero dizer com isso? Dizer a verdade em plenário. De repente, os mais experimentados me perdoem por uma alegoria tão conhecida, mas fica aqui, então, mais para estudantes, para quem está iniciando o seu percurso, né? Eu me recordo muito, Adriano, do paradoxo do mentiroso, que está lá, né, nos rascunhos zenônicos antigos, clássicos, pré-socráticos, eu diria, né? Que em uma palavra é capaz de balançar as estruturas do problema da verdade, que é um dos grandes problemas da filosofia, e como não, claro, do direito, né? Uma palavra, qual seja a palavrinha minto. Problemão aqui já instaurado. Minto. Ora, se eu minto ao dizer que minto. Logo, digo a verdade. Se eu digo a verdade, eu não minto. Então, assim, a própria verdade se torna, ela, paradoxal. E como um paradoxo, esse é um problema mais de matemática do que de filosofia, um paradoxo é uma impossibilidade. A primeira consequência disso é perceber que a verdade é impossível. Abro, assim, com um voto de louvor para o Luiz Gustavo, quando abriu a mesa. Eu confesso, Luiz, que eu me arrepiei quando você falava da Ana Krim engajada com a luta de classe. Me arrepiei, né? Vocês conhecem a minha tendência ideológica. Claro, e aí eu fico... Tem tudo a ver com essa fala de agora. Quer dizer, foi o Luiz ou foi o André que trocou uma letra e que acaba fazendo todo o sentido no discurso? Hã? Então, a verdade está na emissão, em quem fala ou em quem ouve? Quer dizer, quando ele fala Ana Krim engajada com a luta de classe, eu estou junto, vamos quebrar tudo, vamos para a revolução, mas é a luta da classe, né? Não a luta de classe no sentido materialista histórico, marxista, revolucionário, etc. Luta da classe tem um outro propósito, e o propósito vai exatamente na medida da fala do Adriano e do Cacai de ontem à noite, em parte também da fala do Jacinto, né? Mas veja como uma letra, numa grande expressão de abertura, tem o condão, por exemplo, de alterar completamente o significado do enunciado.
é o que aconteceu. Eu começo, então, com essa pequena obra, pequena grande obra, é o que aconteceu num julgamento... Bom, vamos falar um pouquinho de história, tá? Num julgamento da segunda metade do século XVI, mais ou menos no tempo em que Benedetto Croce também seria julgado pelo Tribunal do Santo Ofício, né? Era um tempo e uma geografia, estamos no norte da Itália, mais ou menos, no Friuli, um tempo em que dizer certas coisas não eram permitidas, evidentemente, né? E um camponês, um singelíssimo moleiro do Friuli italiano, disse o que não poderia ser dito. Ele tinha uma cosmogonia própria, peculiar, né? Um entendimento sobre a origem do mundo, a origem das coisas, enfim. Então, assim, é um livrinho que vale muito a pena, recomendo como leitura de férias aqui para vocês, do Carlo Ginzburg. O Queijo e os Vermes, é o título do livro. O Queijo e os Vermes. Carlo Ginzburg. Escola dos Análises, né? Uma das minhas favoritas, em termos de metodologia, né? Historiográfica. E o Ginzburg nos apresenta esse processo judicial do Santo Ofício, da Santa Inquisição, que é primeiramente sentenciado em 1584, depois em 1599, no recurso, quase o mesmo tempo que Jacinto ontem reclamava, né, quanto ao percurso processual do júri, de 84 a 99, já no século XVI, hein? Para ver como não é de agora, então, essa morosidade toda. E esse moleiro disse o seguinte, uma frase só, me permitam. Eu disse que, e essa é a sua cosmogonia, né? No meu pensamento e crença, tudo era um caos. Terra, ar, água e fogo juntos. E de todo aquele volume em movimento se formou uma massa, do mesmo modo como o queijo é feito do leite, e do qual surgem vermes, e esses foram os anjos. Essa é a cosmogonia deste camponês, chamado Menóquio. Tudo era um caos, deste caos em movimento surgiu uma massa, né, tal como o queijo é feito do leite, e desses surgem os vermes, e esses foram os anjos. Nem preciso dizer para vocês qual foi a sentença deste camponês, né, por pensar e falar isso. Non hereges sed essiam heresiarcam, não apenas um herege, como também um heresiarca, um propagador de heresias. Então, assim, ele foi condenado. Mas o que interessa observar é a escuta do André sobre a fala do Luiz Gustavo, ou a escuta de uma testemunha sobre a fala de Menóquio, acerca de sua cosmogonia, que testemunhou em juízo assim dizendo: eu ouvi ele falar que, no princípio, o mundo era nada. Já há um problema aqui, eu não vou adiante nisso, mas nada é muito diferente de caos. No princípio era nada. E da água foi batida como uma espuma e se coagulou como queijo. A água, quer dizer, não era só a água, eram os 4 elementos, mas ela foi batida e se coagulou como o queijo, formando um queijo, do qual nasceu uma infinidade de vermes. E esses vermes se transformaram em homens, etc. Quer dizer, Menóquio diz que era um caos, e que esse caos se transformou numa massa, tal como o queijo é feito do leite, tal como, quer dizer, é uma metáfora aqui, há uma metáfora aqui, tal como o queijo é feito do leite, do qual surgem os vermes. E esses foram os anjos. Não, não é que esses anjos eram os vermes do queijo, e sim, os anjos surgiram daquele volume, assim como os vermes surgem do queijo. É tudo uma grande comparação. E o Santo Ofício disse: você está condenado à heresia por dizer que os anjos são vermes transformados e que surgem de um queijo. Quer dizer, e aqui vem a minha fundamentação teórica, que é levemente diferente da fundamentação do Flávio e do Márcio. Dizer, o início do meu título, né? Ou o inconsciente é estruturado como linguagem. Essa é uma premissa elementar de Jacques Lacan. Elementar. Pelo menos em 4 ou 5 seminários, ele volta a essa temática, né? O tempo inteiro ele está cravando a premissa de que o inconsciente é estruturado como linguagem. O inconsciente
estruturado. Então, temos que pensar em estruturas. O inconsciente, que é o lugar do desejo, se revela na fala, através da linguagem. Márcio disse isso ontem também. Por palavras que, em suma, demarcam o real. Porém, nunca se fala tudo. Sempre falta. E é exatamente nessa falta que somos constituídos como sujeito. O inconsciente sempre insiste. E é nessa insistência que ele tropeça. E ele claudica. E é no tropeço, é na claudicância que o sujeito se faz mais sujeito. Na lacuna, na fenda, no ato falho, nas formações do inconsciente. Há uma trilogia muito clássica, muito famosa, de Freud aqui, que fala sobre as formações do inconsciente, né? Que começa na interpretação dos sonhos, talvez a maior obra de todas, né? De 1899, mas publicada em 1900 para inaugurar o novo século. E que a tese elementar acaba sendo assim, o sonho como a realização inconsciente de um desejo reprimido ou recalcado. Né? Então, a palavra-chave aqui que deve talvez sublinhar nessa expressão é desejo. Desejo está na ponta disso tudo. Né? Então, por isso a minha fundamentação com não com a filosofia da linguagem, mas com a teoria linguística, é diferente em Saussure e depois em Lacan. Né? Separei 2 exemplos bastante rápidos e singelos para mostrar o que eu quero dizer com isso, sobre o tropeço do inconsciente capaz de revelar o consciente. O primeiro exemplo está aqui. O xiste e sua relação com o inconsciente. O livrinho de Freud, de 1905, né? E o exemplo é bem curto. Xiste é um gracejo, uma piada, podemos entender assim. Né? Diz assim, 2 judeus, esse é o meu favorito, de um grupo, né, que nós mantivemos por 2 anos aí, secretariado pela Cauana e pela Priscila. 2 judeus se encontram num vagão de trem numa estação da Galícia. Um deles pergunta, para onde você vai? O outro responde, para Cracóvia. Veja só que mentiroso você é, protesta. Ao dizer que vai para Cracóvia, você quer que eu acredite que vai para Lemberg. Mas eu sei que você vai realmente para Cracóvia. Por que então você mente? Quer dizer, ele não mentiu, né? Ele pensou que seria enganado. É um xiste capaz de revelar, portanto, essa projeção do inconsciente. E o outro, que está no segundo texto, sobre a psicopatologia da vida cotidiana, né? Forma, então, a trilogia do inconsciente que eu falava, a interpretação dos sonhos, o xiste e sua relação com o inconsciente e sobre a psicopatologia da vida cotidiana, todos eles escritos entre 1900 e 1905, inaugurando, portanto, a ideia do inconsciente em Freud. O segundo é um pouco mais sarcástico, mas assim diz. Um norte-americano que se encontra na Europa e que tinha largado a sua mulher depois de uma briga, acredita que pode se reconciliar com ela e convida a encontrá-lo do outro lado do oceano, numa data determinada. Seria perfeito, diz ele, então escreve numa carta, seria perfeito se você pudesse viajar no Mauritânia. Seria perfeito se você pudesse viajar no Mauritânia. Mas ele hesita em mandar a folha que consta essa frase. Ele prefere reescrevê-la. Amassa o papel, joga fora e reescreve o bilhete. É que ele não quer que ela perceba que ele apagou, ele corrigiu o nome do navio. É necessário o nome do navio. Inicialmente ele havia escrito Lusitânia. Então, pegue Lusitânia para atravessar o oceano e venha me encontrar. Qual é o problema aqui? O problema é que em 7 de maio de 1915, o Lusitânia havia sido afundado na Primeira Guerra Mundial. Então, assim, o desejo inconsciente desse marido, que acaba se revelando, que acaba se expressando na escrita, numa carta, né, vem à tona. Porque os verdadeiros pensamentos sempre se irrompem, sempre vêm com uma força primária e elementar. Veja o tropeço, veja a claudicância de uma revelação inconsciente ao consciente. E isso não é só
turma? Psicanálise teórica, filosofia, literatura. Porque eu vou mostrar agora, então, a vocês, diretamente ao nosso ponto aqui, um relatório da Polícia Civil. Vou ler apenas os dois últimos tópicos, são 12 tópicos, tá? 12 de um relatório da Polícia Civil, de um caso que foi a plenário neste ano, tive a oportunidade de fazer esse júri, né? E é evidente que eu explorei essa questão. E olha que curioso que ficou isso. Item 11, vai lá, indo direto, né, para o final. Na hora dos fatos, ou seja, na hora de irmos ao local do crime onde os corpos estavam, foi feito contato via telefone com o capitão tal, comandante da companhia tal, do batalhão tal, informando o ocorrido. Item 12. Foi torturado e indiciado em PL a pessoa do soldado tal por duplo homicídio, sequestro e invasão de domicílio. Perceberam o que está escrito aqui? Vou reler. Foi torturado e indiciado em IPL a pessoa do soldado tal por duplo homicídio, tortura, sequestro e invasão de domicílio. Qual é o desejo inconsciente deste delegado revelado na parte final de um dispositivo de relatório? Deu para sacar isso? É um capítulo inteiro da psicopatologia da vida cotidiana, o ato falho na escrita. Quer dizer, não é só um erro, nunca é só um erro. O desejo inconsciente deste delegado era de torturar. E é claro que no plenário você coloca uma lupa em cima dessa palavrinha e da tua 1h30 você vai falar 40 minutos sobre isso, né? Evidente. Pois bem, então, o problema da verdade no processo, né? Que foi tanto dito ontem também, né? Ontem nós tratamos muito disso aqui. De que verdade queremos falar? Acho que é aqui que começa a questão e a problemática. De que verdade nós queremos falar? Da verdade fática? Quer dizer, dos fatos, do crime? De uma verdade que pertence a uma fenomenologia impossível de ser resgatada? Porque presente num instante que não volta nunca mais? Nem com um testemunho, nem com um recibo? Ou da interpretação sobre o fato? Do ponto de vista, do ângulo do olhar testemunhal, da impressão, da lembrança, da memória. Queremos falar sobre a história do fenômeno ou sobre o fenômeno propriamente dito? É, enfim, o plenário do júri um altar sobre o qual a missa verdadeiramente substancia ou transubstancia farinha prensada e vinho barato em sangue e corpo de Cristo? Ou em plenário só ocorre representação? Esse é um problema de método. O Márcio Berti colocou muito bem isso ontem. É um problema de método e nós temos um cardápio. O Bretas antecipou, né? Nós temos um cardápio disponível aqui. Um dos meus favoritos, ele antecipou, ele acertou. Existe a possibilidade de se enxergar isso de forma arqueogenealógica, assim digamos, né? Com Michel Foucault. Jacinto, ontem à noite, também disse isso. Há um textinho do Foucault, publicado nos anos 70, é um ciclo de conferências que ele deu aqui no Brasil, coincidentemente, né? Acho que em 74, 73, 74, chamado A Verdade e as Formas Jurídicas. Um texto pequeno, assim, são 5 ou 6 conferências que foram transcritas e publicadas. A Verdade e as Formas Jurídicas. Que é exatamente aquilo que o professor Jacinto disse ontem, né? Quer dizer, o inquérito já é em si a prova. E não só o inquérito, a disputa, o oráculo, a revelação. A revelação. E tudo isso corroborando um sentido de verdade dita. Também podemos, se quiser, em outra referência metodológica, pegar os clássicos, né? Também foi tanto citado ontem o Aristóteles. Precisamos ir longe na ferramenta aristotélica, mas só para dar uma grosseiríssima exemplificação da questão da escravidão na Antiguidade Clássica, né?
Quer dizer, claro, é outra estrutura, não vamos ser anacrônicos aqui, mas pensando a escravidão como um instrumento mesmo legitimado naquele tempo. Legitimado. Aristóteles, um grande filósofo que é citado por todos nós o tempo inteiro, né? Legitimando a escravidão como um direito natural, como uma conquista, enfim, dos gregos pela sua supremacia sobre os bárbaros, e assim construindo, num livro intitulado A Política, toda a justificativa para a escravidão. Vamos lá, separei mais um trecho aqui bíblico, tanto conhecido de todo mundo, e que, bom, todo mundo conhece os mandamentos, né? A subida ao monte, as revelações, né? Os mandamentos. Está lá no capítulo 20 do Êxodo, mas pouca gente lê o 21, que vem logo a seguir, depois das 10 famosas leis, abre-se um novo rol de leis, e Deus, o próprio Deus, dirá a Moisés o seguinte: são estas as leis que você proclamará ao seu povo. Deus dizendo, hein? E abro aspas para o versículo 2 do 21. Deus dizendo: se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será libertado. Sem pretender também nenhum tipo de interpretação teológica aqui, o fato é que Deus está dizendo naturalmente acerca da escravidão num determinado contexto, né? Uma escravidão que, muito embora persista sorrateiramente, subrepticiamente hoje entre nós, né, em vários níveis, inclusive matando a pauladas uma pessoa no supermercado, como tanto foi dito ontem também, essa questão de estrutura, em suma, né? Que tem um outro contexto, que tem uma outra conotação, mas o fato é que a verdade está em xeque aqui, também por uma outra metodologia. Como seria possível também investigarmos do ponto de vista, talvez um dos meus favoritos, se bem que eu gosto de todos eles, mas outro que eu acho bastante forte, bastante contundente, é o idealismo alemão, né? Hegel à frente, quem sabe, tem uma vontade de um ano que vem estudar mais Hegel. Quem sabe fazermos aí uma leitura completa, né, da fenomenologia do espírito, que é um texto difícil, um texto denso, a gente normalmente consegue abrir algumas chaves categóricas hegelianas, mas não tudo, né? Não dá, é difícil vencer tudo. Talvez a gente precise de um grupo mais sólido para estudar esse texto. Queria muito ler melhor esse texto, a fenomenologia do espírito, mas desde ali ele já está preparado a nos dizer que o fato não existe. O fato existiu. Goethe vai além, nem o presente existe, né? Então, essa tradição alemã do 18 é muito interessante. Nem o presente existe, porque existe apenas um constante devir, um vir a ser. Ora, se o fato existiu e não pode mais existir, de que maneira nós vamos recuperá-lo? Apenas mediante a sua recontagem, sua interpretação. E aqui tudo falta. Tudo cai, decai, tropeça, claudica. E nos análises também, né, para fechar essa parte, né, da verdade, é um problema infindável, na verdade, só estou dando 3 ou 4 elementos, né, possibilidades investigativas acerca do problema da verdade. Existem várias outras, mas é um tema gigantesco, né? Sobre os análises, Marc Bloch, né? Marc Bloch, seu fundador, que vai dizer que o passado não dá espaço para as possibilidades. Não há espaço para possibilidades no passado, né? O passado pertence a um mundo fenomênico absoluto. Só o futuro é aleatório. Só o futuro é aleatório. Só é possível lançar uma ideia sobre o fato no passado, lançar uma ideia e interpretá-la. Pode ser que, eventualmente, num depoimento, num testemunho, né, numa recuperação do fato, pode ser que hesitemos sobre o fato ou sobre um detalhe do fato. E se for assim, como quase sempre é assim, lembremos do professor Jacinto ontem, né, um júri de 13 anos depois, quer dizer, o que vai ser recuperado na fala
em plenário 13 anos depois. Pode ser que hesitemos sobre um fato, mas aí, quando isso acontece, o problema não está no fato, o problema está em nós. Né? Tanto na nossa boca, quanto no nosso ouvido. O problema está em nós e não no fato. O fato é absoluto. Então, considerando, né, essas limitações de linguagem no ato da fala, que é uma característica primordial, por exemplo, para a psicanálise lacaniana, mais do que a freudiana, a fala, né? Não o discurso, a fala mesmo, aquela que tropeça, aquela que conta uma piada, aquela que fala algo sem querer, mas aqui o grande filósofo Chaves, do 8, é bem cabível, né? Quer dizer, nunca é sem querer, sempre há um querendo no fim. Então, essas limitações da linguagem, né? No ato da fala, considerando este tropeço de que eu falava, o tropeço do inconsciente e as suas formações, que são basicamente 4, né? Os sonhos, o ato falho, o xiste e o sintoma. Considerando, portanto, as formações do inconsciente. Considerando a fenomenologia e os métodos, todos os métodos possíveis para investigação e compreensão do fato histórico. E por que do fato histórico? Porque o jurista e aquele atuante em plenário do júri, como tal, é, antes de ser um jurista, um historiador. Todos nós aqui somos historiadores, antes de sermos juristas ou tribunos. É inexorável que tenhamos diante de nós, enquanto causa criminal a ser julgada, um fato histórico. Somos historiadores, estamos tentando, de alguma maneira, recontar o passado por meio dos vieses que ele se nos apresenta. Então, também métodos, por isso eu digo, métodos de compreensão do passado, considerando também que o processo é história e que o juiz é historiador. Há um livro deste mesmo Ginsburg, chamado O Juiz e o Historiador. Vale muito a pena. E considerando toda essa dialética discursiva, especialmente conforme Hegel, que conduz verdadeiramente a uma representação do fato e não ao fato em si, eu só posso dizer que dizer a verdade, proposta de título aqui, né? Dizer a verdade não é dizer a verdade. Voltando ao paradoxo. Dizer a verdade não é dizer a verdade. Se eu pudesse sublinhar essas palavrinhas nessa mesma frase, eu sublinharia o primeiro dizer e sublinharia o último a verdade, para dar o tom, né? Dizer a verdade não é dizer a verdade, porquanto a verdade é impossível. E mais do que a verdade ser impossível, no sentido do paradoxo, dizer a verdade é impossível. Merleau-Ponty, prometo que é o último. Maurice Merleau-Ponty escreveu ele escreveu um esquema, na verdade. Daí ele morreu e o esquema foi publicado. Tá? Chama O Visível e o Invisível. Maurice Merleau-Ponty. Logo que foi publicado, em 1964, Lacan leu esse texto e fez um seminário no seguinte, tomando como base uma parte desse texto. Eu leio um único parágrafo desse texto que diz assim: o verdadeiro não é nem a coisa que vejo, nem o outro homem que também vejo com meus olhos, nem, enfim, essa unidade global do mundo sensível, em última instância, o mundo inteligível. Daqui a pouco eu tentei discriminar. Aqui ele está remetendo, ele não diz isso, né? Mas é evidente que ele remete à dualidade de mundos de Platão, que fala sobre a ideia, a coisa em si, etc. Depois isso será simulado por Aristóteles, né? O verdadeiro é o objetivo, o que logrei determinar pela medida, ou mais geralmente pelas operações autorizadas. Talvez a palavra-chave esteja aqui. Eu sublinharia isso, operações.
O verdadeiro está, portanto, nas operações. E as operações estão na lacuna. Estão no meio, no entre. Pelas operações autorizadas pelas variáveis ou entidades por mim definidas, a propósito de uma ordem dos fatos. Não se trata, portanto, jamais, nunca se tratará de um contato com as coisas. Quase o mesmo tempo, olha só, publicado em 64 e Foucault vai publicar em 66, As Palavras e as Coisas, né? Isso está no ar em Paris. Merleau-Ponty está discutindo, Foucault está discutindo, Lacan está discutindo, todos eles estão no 5e arrondissement, todos eles estão ali perto da Rua das Escolas, né? Todos eles estão debatendo a mesma temática, e as coisas costumam demorar para chegar aqui, né? Mas eles estão debatendo ali nos anos 60, 70, enfim, essa mesma temática, que é, eu não vou dizer uma busca pela verdade, porque eu acho que eles já se tocaram de que não adianta buscá-la, né? Mas uma epistemologia da verdade, aí sim, uma tentativa de aproximação, nunca a coisa em si, e sim, sempre uma aproximação. Mas aí eu reforço o meu argumento, que é evidentemente teórico, né? Eu reforço o meu argumento ao dizer que, veja bem, concluindo que ela se trata de uma aproximação, é evidente que ela não é o fato localizado no mundo fenomênico. Então, eu corroboro, né? Eu ratifico a informação, a conclusão de dizer que a verdade é impossível de ser dita. Impossível de ser dita. O Lacan gravou um programa de TV, o único programa que ele gravou na vida. Talvez se ele vivesse hoje o Zoom, né, ele faria mais coisas. Não sei se ele faria análise clínica por Zoom, não sei. Talvez não. O Lacan acho que não faria isso. Mas ele disse mais ou menos uma expressão que marca bastante isso, toda essa linha discursiva, né? Ele começa a sua aula dizendo, e era uma aula para uma TV aberta na França, era muito comum isso, né? Digo sempre a verdade, não toda a verdade, né? Olha que interessante, eu digo sempre a verdade, mas não toda a verdade, porque não existe uma maneira de dizer tudo. Dizer toda a verdade é impossível, materialmente. As palavras faltam. As palavras faltam. No entanto, é através dessa impossibilidade que a verdade toca o real. Svetlana Alexievich, que eu descobri há pouco, por indicação de um amigo, ela é Nobel de Literatura, fica também mais uma indicação, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, terminei esse e agora já engatei direto o Fim do Homem Soviético. Baita texto, baita estética, diferente. Né? Adriano está concordando, já leu, então, um texto cru. É assim que eu defini, Adriano. Um texto cru, um texto duro. Porque são relatos, né? Ela gravou relatos e transcreveu, sem depurar. Ela não fez aquilo que a gente é acostumado a fazer, né? Romantizar a coisa, colocar engates narrativos. Não. É a realidade nua e crua das mulheres que participaram da Segunda Guerra Mundial. E uma delas diz assim, ó, eu vejo um filme sobre guerra e penso, é mentira. Eu leio um livro, mentira. Não é assim, não foi assim. E agora o mais importante. Eu mesma começo a falar. Eu mesma começo a falar. E também não é bem isso. Não tem fim. Qual é o título dessa minha fala, Luiz? Dizer a verdade em plenário. Concluo, Luiz. Dizer a verdade em plenário é impossível. Muito obrigado por este convite. Fico sempre às ordens. Meu abraço a todo mundo. E até uma próxima, né? Tomara.
Obrigado, professor. Matemática, assim, sempre muito instigante, né? O professor Adriano, aqui no chat, até fez um paralelo com a prova testemunhal, né? Uma questão de linguagem. Agradeço, professor, agradeço a aula aí, que, poxa, a gente passava a manhã ouvindo o senhor falar, né? Mas vamos lá, vamos seguir, né? Num sábado de manhã, onde nós temos aí verdadeiros apaixonados pelo Tribunal do Júri. E para continuar a narrativa aí da luta da classe, não é, professor André? Eu preciso passar a palavra para o combatente também, aí, um guerreiro, um soldado da tribuna, da defesa, professor Pedro Augusto Cruz Porto, né? O nosso Pedro Porto, que é advogado criminalista, mestre em Direito, professor de pós-graduação, membro da nossa comissão do Tribunal do Júri e membro da comissão também de estudos de violência de gênero da OAB. Pequenos recados antes, professor, vamos chegar à palestra final, fechar com chave de ouro, né? Porque eu vi aí um professor que sente o plenário como o professor Pedro sente, ímpar. Então, desde logo, professor, lhe passo a palavra, está contigo. Recebo a palavra, então, né? Muito obrigado. Pessoal, lamento dizer, mas os Rolling Stones não chegaram, eles já passaram, né? Eu, dentro da minha humildade, que recai sobre esta pessoa, esta pequenina pessoa, devo dizer a vocês que passou os Rolling Stones, passaram os Beatles e agora chegou o Hold para recolher os instrumentos. Lamento dizer, mas eu sou o Hold que vou recolher os instrumentos desses gigantes que passaram e que me antecederam. Para mim é uma honra inenarrável, gigante, e me causa uma felicidade que transborda a minha pessoa, dividir uma manhã de sábado com colegas tão competentes, gigantes, e pelos quais eu nutro um respeito e um carinho muito grande. Possuo um respeito que se agiganta cada vez mais ao Dr. Adriano Bretas, é um advogado que dispensa qualquer apresentação, todos já o conhecem pelo seu brilhante trabalho, e tenho um carinho que cada ano que passa também aumenta pelo meu querido colega, docente, e pelo qual eu tenho um respeito e admiração gigante, que é o professor André Peixoto, a quem, admito, eu recorro muitas vezes aos seus conhecimentos para buscar cada vez mais o meu aperfeiçoamento enquanto docente. Aproveito também, e não poderia deixar de fazer diferente, de agradecer ao Luiz, presidente de mesa, um querido amigo que a Anacrim me deu, um colega por quem eu também nutro um respeito muito grande, um combatente aí do Tribunal do Júri. A querida Carla, né? Eu expressei isso ontem e renovo hoje, porque se hoje estou na Anacrim, eu devo a Carla, porque foi ela quem me fez o convite, então eu tenho um carinho muito grande também pela sua pessoa. E aproveito também para cumprimentar, e não poderia fazer diferente, o professor Daniel Avelar, o magistrado Daniel Avelar e também o amigo Daniel Avelar, por quem eu nutro um respeito absurdo, mas também um carinho muito grande pela pessoa e pelo magistrado que é. O parabenizo pelo livro que acabou de lançar, né? Estou também na ansiedade pela compra da obra física, porque gosto de folhear, gosto de anotar, então eu vou comprar a obra física e já de antemão aviso que eu vou aguardar a dedicatória. Professor Adriano, da mesma forma, o livro que está por lançar, né, junto com o maiúsculo Cláudio Daledoni, também, obviamente, vou aguardar ansiosamente o lançamento dessa obra
para cada vez mais aprender um pouquinho, como fiz nessa manhã de sábado. Pessoal, coube a este pequeno gafanhoto concluir este gigante congresso. Um congresso que nos trouxe ensinamentos e pessoas do mais alto garbo e gabarito intelectual do nosso direito. Ontem tivemos o professor Jacinto, né, um professor de todos nós, o Cacai, conhecido por todos pelas suas brilhantes atuações nos tribunais superiores, o professor Flávio da Cruz, por quem eu tenho um respeito absurdo pela sua profundidade intelectual com que analisa os seus textos e seus discursos e faz as suas falas. E eu resolvi falar hoje, não sobre uma palestra, não vim aqui dar palestra para ninguém, porque não me cabe dar palestra, muito menos me sinto em condições de dar palestra, ainda mais dividindo uma mesa com dois gigantes do direito e por quem eu sempre digo, aprendo sempre. O que eu vim dividir com vocês aqui são mais inquietações e reflexões que o próprio Tribunal do Júri me causa. Nós ouvimos falar aí tanto em verdade, né? O professor André Peixoto, diante de toda a sua profundidade intelectual e cultural, nos trouxe e falou a respeito da verdade no Tribunal do Júri, que é muito difícil ou praticamente impossível de se alcançar a verdade, e coincide, professor, com algo que eu sempre, em todo júri que eu faço, que eu humildemente faço, eu falo sempre aos jurados que a verdade no Tribunal do Júri, ela não pode ser nada, absolutamente nada diferente daquilo que o processo nos dá, daquilo que o processo entrega aos jurados para eles julgarem. Porque não cabe a nós, como enquanto defesa, ou não cabe ao Ministério Público enquanto acusação, inventar a verdade. A verdade é aquilo que está no processo. A verdade é aquilo que a prova dos autos entrega aos jurados para que eles julguem. E os jurados, por mais que possam julgar a partir da sua consciência, e até por clemência, né? Eles devem se ater à prova dos autos. E aqui eu começo a entrar no meu discurso de fala, que fala ou que vem de encontro a algo que muito me incomoda, e eu tenho certeza, incomoda a todos nós, advogados criminalistas, que é o chamado senso comum. Porque nós estamos hoje, a nossa instituição, a nossa amada instituição, o Tribunal do Júri, e eu tenho certeza que todos aqui, inclusive o professor Daniel Avelar, e coloco a minha mão no fogo pelo que eu estou falando, porque é um entusiasta do Tribunal do Júri, é um apaixonado pelo Tribunal do Júri e é um defensor da instituição do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, propriamente dito, meus caros, ele está sob ataque. Ele está sob ataque. E ele está sob ataque das próprias instituições. O próprio presidente do CNJ atacou a instituição do Tribunal do Júri. Reforço a fala do professor Adriano. Os grandes pensadores do processo penal não gostam do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, ele constantemente está sob ataque, porque muitas vezes incomoda. Incomoda, e eu vou além. O Tribunal do Júri é, sem dúvida alguma, e afirmo isso de coração aberto, é a instituição mais democrática do Poder Judiciário. E nós, advogados criminalistas, enquanto defensores não somente das nossas causas, mas da própria Constituição, temos que enfrentar este chamado senso comum a todo e qualquer julgamento em plenário.
todo e qualquer julgamento em plenário, o senso comum é posto à prova da defesa. Porque nós, defensores, temos sempre que trabalhar com a questão do convencimento dos jurados. E, meus caros, vocês sabem mais do que eu, os jurados, na sua imensa maioria das vezes, são leigos. E são pessoas extraídas do seio da nossa sociedade. E estão afetos ao senso comum. Muitas vezes afetos ao senso comum. E afetos, muitas vezes, também às badalações midiáticas que se fazem em cima dos casos. E muitas vezes chegam, em casos de grande repercussão, com o seu convencimento no plenário formado. Então, nós, defensores, nós, advogados, temos que trabalhar contra esta ideia do senso comum frente ao julgamento da causa a todo e qualquer instante em plenário. E não bastasse isso, não bastasse a esse justiçamento que a sociedade, via de regra, promove em face aos processos do Tribunal do Júri, nós hoje temos que trabalhar também com o senso comum, partindo muitas vezes de dentro do próprio judiciário. E aqui me utilizo de um pequeno trecho da fala do ministro Fux, que assumiu recentemente a presidência do Supremo Tribunal Federal, em que ele categoricamente, e eu abro aspas para o que ele falou e extraio isso do discurso de posse dele, porque eu ouvi, a justiça deve prestar contas à sociedade. Fecha aspas. Desculpe, quem sou eu? Quem sou eu? Todavia, discordo de maneira veemente quando se afirma que a justiça presta contas à sociedade. Não. A justiça não presta contas à sociedade. A justiça, e principalmente o Supremo Tribunal Federal, presta contas à Constituição Federal. E os juízes, obviamente, prestam contas no sentido de aplicar a lei. Não devem pensar em sociedade como um todo, ou o que esta minha decisão, ou o que, ou qual o efeito que a minha decisão causa à sociedade. O juiz e os ministros não podem estar com essa arma apontada para a cabeça deles para decidir. Porque eles exatamente possuem a lei e a Constituição ao seu lado, para que, obviamente, extraiam da sua livre convicção o seu próprio entendimento. E nós temos hoje, enquanto defesa no Tribunal do Júri, a obrigação de lutar contra isso. Porque hoje nós temos também no Tribunal do Júri algo que vem sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, e parte do meu objeto de fala hoje, que é a chamada prisão em plenário. A prisão em plenário. Sob um pano de fundo, sobre uma argumentação de pano de fundo, que agora passa a valer, que é a chamada soberania dos vereditos. Engraçado, mas todo júri que eu faço em que eu absolvo determinada pessoa, a soberania dos vereditos não vale. A soberania dos vereditos, por melhor que seja a votação, ela é posta à prova quando sempre o Ministério Público faz questão de consignar em ata a sua intenção de recorrer por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Por mais que tenha sido 4-0 a votação. Mas agora, para você prender em plenário a soberania dos vereditos como pano de fundo,
e reafirmo como pano de fundo, porque não é essa a intenção. A intenção é, sim, prestar contas à sociedade, porque recentemente o Supremo Tribunal Federal alterou ou voltou a entender corretamente que a prisão em segunda instância não é mais possível e voltou ao seu entendimento anterior, de que agora devemos respeitar o princípio da presunção de inocência e do trânsito em julgado da decisão. Só que para o Tribunal do Júri, esta decisão não vale. Esta decisão possui um caráter não absoluto, desculpe. Porque no Tribunal do Júri agora passa a valer, então, este entendimento de que a prisão em plenário ela é possível em virtude do artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, que fala na sua linha C sobre a soberania dos vereditos. Mas que soberania de veredito é essa que passa a valer para um lado e nunca vale para o outro? Me utilizo da expressão popular que pau que bate em Chico, bate em Francisco também. O próprio ministro Fux, enquanto ainda ministro do STJ, batalhou com todas as suas forças políticas para buscar a aprovação daquele novo CPC, que não nos diz respeito, não é meu objeto de estudo, enfim. E à época, enquanto o CPC sofria críticas da sua redação e etc., o próprio ministro se utilizou de um espaço de fala em um grande jornal de São Paulo para dizer que as críticas ao novo CPC eram um mero senso comum e que não deveriam ser levadas em consideração. Ora, mas agora, enquanto presidente do Supremo Tribunal Federal, ele deve prestar contas à sociedade e isso foi também objeto de crítica do ministro Marco Aurélio, deve fazer com que a decisão do Supremo Tribunal Federal leve em conta o senso comum, porque, bem verdade, é isso que se quer dizer. Não foi isso exatamente que ele disse, mas é isso que se quer dizer. Quer dizer que as decisões do Supremo Tribunal Federal também estão afetas ao que a sociedade pensa ou quer. E a prisão em plenário é nada mais, nada menos do que uma resposta a essa sociedade que anseia justiça, que anseia a condenação, mas que muitas vezes não leva em consideração ou, de fato, desconhece a lei penal, ou a lei processual penal, ou a norma constitucional. E isso, ao menos a mim, me causa uma preocupação muito grande. Por atuar no Tribunal do Júri, por estar em plenário fazendo as defesas no Tribunal do Júri e a todo momento, a todo julgamento, saber que é uma batalha de Davi contra Golias, você apresentar e convencer o jurado de que muitas vezes a prova dos autos é insuficiente para uma condenação, ou de que a dúvida no processo leva a uma absolvição, e não bastasse a gente ter que lutar contra todas essas forças que recaem do Estado sobre a cabeça do acusado, nós também temos que lutar agora contra o senso comum em forma de resposta do judiciário à sociedade. Porque a prisão em plenário, ela é uma espécie de resposta à sociedade. Porque, querendo ou não, meus caros, isso mudou um pouquinho nos últimos anos, em virtude, né, do processo da Lava Jato, em que os crimes econômicos começaram
a ter uma repercussão midiática, mas até então, os crimes que efetivamente tinham espaço na mídia eram os crimes dolosos contra a vida. E me parece que somente a esses crimes deve-se dar uma resposta. Porque a sociedade vê, enxerga na televisão, no jornal, na hora do almoço, que fulano matou ciclano e precisa ser preso. Não se levando em consideração uma série de preceitos ou de princípios do processo penal ou do direito constitucional que nos trazem a todos nós indivíduos, e eu não me refiro somente ao acusado, gente. Esses princípios e preceitos, eles fazem referência a todos nós enquanto indivíduos, de defesa, de garantia, de preceito fundamental. E o doutor Adriano Bretas, no início da sua fala, ele extraiu também isso. Nenhum de nós, realmente nenhum de nós, se tem um crime que nenhum de nós podemos ter a certeza de que jamais seremos afetados, são os crimes dolosos contra a vida. E eu recentemente falei isso em plenário. O mesmo dedo que aponta para o acusado agora, ou a mesma espada da justiça que está sobre o pescoço do acusado agora, pode a qualquer momento estar sobre o nosso pescoço. O dedo que aponta para o acusado hoje pode apontar para qualquer um de nós a qualquer momento. Porque nenhum de nós está livre de sentar nos bancos dos réus. Nenhum de nós. E eu, enquanto advogado, mas acima disso, enquanto cidadão, gostaria de ter os meus direitos e garantias resguardados sempre. E por que que, então, hoje, nós temos... E eu vou cantar a bola aqui, vou dar uma de vidente. Essa prisão em plenário vai passar. Ela vai passar no STF. Ainda mais agora. Mudou a composição, o ministro Celso de Mello se aposentou, tomou posse o novo ministro, cujo entendimento nós já temos uma ideia mais ou menos do que vem, e a prisão em plenário vai passar. E nós, advogados, teremos que aprender a trabalhar com isso. E aqui é que entra a minha crítica e indignação em cima desse texto. Em cima de um pano de fundo, repito, chamado soberania dos vereditos. Porque agora o STF diz que a prisão em plenário ela deve ser efetivada porquanto a decisão do Conselho de Sentença ser uma decisão soberana. Agora vale a decisão soberana. Todavia, quando... E eu já sofri isso em processos meus. Quando eu absolvo o condenado, a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos e o tribunal anula o júri. E eu tenho que ir lá fazer de novo, e eu tenho que convencer de novo os jurados de que aquele crime não padece de uma condenação. Resumindo, e prometo não estender muito a minha fala, a nossa instituição do Tribunal do Júri, ela vive constantemente sob ataque. Ataque da sociedade, ataque da mídia, ataque agora vindo do próprio judiciário, ou dos próprios conselhos que estão acima do judiciário. Mas, acima de tudo, agora,
A advocacia está sob ataque. A defesa está sob ataque. A defesa, mais do que nunca, hoje, está com a espada apontada para a sua cabeça. E nós vamos ter que aprender a lidar com isso, se não nos unirmos, se não lutarmos contra as arbitrariedades que vêm sendo perpetradas contra a defesa no Tribunal do Júri. E a Anacrim tem feito seu trabalho em Brasília, se movimentando. Aí aqui, obviamente, entra um pouquinho na fala do Dr. Adriano Bretas, enquanto tendência de política criminal, porque a tendência é essa. A tendência é a espada estar cada vez mais apontada para a nossa cabeça e a gente não pode deixar que ela nos degole. E a prisão em plenário também, doutor Adriano, ouso dizer que esta também é uma tendência de política criminal. Ouso dizer. Porque a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal autorizar essa prisão em plenário, vai ser difícil. Vai ser difícil. E o Conselho de Sentença, enquanto soberano, não vai ter posto à prova o seu duplo grau de jurisdição da sua decisão. E isso preocupa. Isso preocupa e me causa certa preocupação e certo desconforto enquanto advogado e tribuno do Tribunal do Júri. O meu espaço de fala, meus caros, é mais uma reflexão que devemos fazer e uma convocação para que todos nós, advogados, nos juntemos e lutemos em favor da luta da classe. Professor André, também aprendi. Em luta da classe. Para que continuemos brigando contra as arbitrariedades e continuemos lutando em prol da advocacia criminal. É esse o nosso papel, é esse o nosso dever. E eu, de maneira muito humilde, eu gostaria de mais uma vez agradecer. Eu espero que vocês possam refletir sobre isso. Eu espero que vocês possam pensar sobre isso. Eu espero que vocês possam lutar contra isso. E agradecer a todos, mais de 200 pessoas aqui, mais de 60 pessoas no YouTube, por estarem aqui ouvindo, né, a minha humilde proposição de reflexão. Para mim, repito, é uma honra muito grande poder dividir esse espaço de fala com duas pessoas por quem eu nutro uma admiração gigante, pela presença dos amigos Dr. Luiz, doutora Carla, presidente do Tribunal do Júri de Curitiba, doutor Daniel. Para mim, é uma honra e um prazer sempre, e me coloco à disposição sempre que eu puder ou que eu possa tentar contribuir com a reflexão de todos. Pessoal, eu agradeço imensamente o espaço de fala, eu agradeço imensamente o convite e eu desejo a todos um bom final de semana. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor Pedro. É verdade, né? A Tribunal do Júri está sendo atacado, a advocacia criminal, principalmente, está sendo atacada. Nós vemos aí advogados sendo processados,
nós estamos vendo tentando calar a advocacia criminal, mas a Anacrim está aí para nos abraçar, está aí para lutar o bom combate, né? Fazer um barulho, sim, lá em Brasília, e com personagens, com representantes da advocacia que nós temos, eu não tenho dúvida que vamos brigar e vamos brigar muito. Pessoal, nós chegamos aí ao final de um belo evento, ao longo de um dia inteiro e uma manhã. Se passou 17 palestrantes. Falo por mim de grandes aprendizados. Eu fico extremamente honrado, envaidecido de participar desse time que nós temos, que nós montamos, que na verdade se transformamos numa grande família, né? O professor, o doutor Daledoni afirmou que antigamente a gente falava numa família do Tribunal do Júri, e hoje em dia nós estamos falando numa família da Anacrim. Eu quero agradecer desde o nosso presidente nacional, o professor James, ao nosso capitão aqui da Anacrim Paraná, o professor Décio, ladeado com a professora Luísa, e dar um agradecimento aí especial à nossa Carlinha. Carla, eu sei quanto foi difícil, quanto foi suado fazer esse evento. Nós contamos aí com uma organização muito grande, nós temos todos os painéis, pelo menos 300, quase 400 pessoas acompanhando, tanto no Zoom, também quanto no YouTube. É uma satisfação, um prazer, assim, muito grande fazer parte desse time. E aí, Carla, eu te passo a palavra para você finalizar e dar os maiores recados. Muito obrigado por tudo mesmo, pessoal. Muito obrigada, Luiz, pelas palavras de carinho, de verdade. Na verdade, como, né, a gente não faz nada sozinho, na verdade, eu que sou grata a todos que colaboraram, que participaram, que ralaram, e a gente fez tudo isso acontecer. Também sou grata à Anacrim por ter aberto essa possibilidade, né, para que a gente pudesse ter esse espaço aqui de diálogo, com um sentimento, ao mesmo tempo, alegre e triste. Alegre porque percebo que concluímos o nosso objetivo, que era oferecer a todos que estão aqui. A proposta era de diálogo, de ideias, não um evento ou uma possibilidade de um único tipo de pensamento, mas que a gente trouxesse vários tipos de pensamento para que a gente pudesse estudar, e a partir dessas diferenças, nós podemos, então, assim, evoluir, estudar, aprofundar os nossos estudos. Então, eu agradeço também ao nosso professor Daniel Avelar, que está aqui presente, acompanhando esse evento. Muito obrigada. Quem ainda não pôde acompanhar, hoje está no YouTube a condução do juiz, que é o nosso juiz titular aqui do Tribunal do Júri, que é o Daniel Avelar. Gente, acompanhe, porque é realmente algo único. A instrução dele é algo maravilhoso de ser acompanhado. Então, tem todo aqui também o meu respeito já e admiração também aqui externada. Aos palestrantes, não tenho o que falar. Uma palestra, não posso falar que é melhor que a outra, porque todas maravilhosas. O meu também mais sincero agradecimento do aceite de estar aqui conosco. E quero também deixar aqui um agradecimento especial também ao José Diogo, que está por trás aqui das câmeras também, cuidando disso tudo aqui para fazer que isso possa, enfim, né, ser conduzido assim com uma leveza, todas essas plataformas. Ao pessoal do YouTube que está lá também acompanhando, muito obrigado pelo carinho. O chat, eu fico acompanhando aqui, é uma mensagem atrás da outra também, referenciando o evento. Enfim, gente, muito obrigada. Eu quero aqui, eu sei que está todo mundo já cansado, eu falei triste no começo porque o evento acabou, né? Por nós aqui que gostamos, poderíamos, assim, ficar amanhã, domingo, enfim, que a gente vai, né? Mas teríamos novas versões, digamos assim. Alguns recadinhos para finalizar. Certificado, pessoal, vai ser emitido, tá? Vai por e-mail, de 15 a 30 dias, no máximo já deve estar no e-mail. As listas de presenças, então, foram divulgadas aqui pelo chat. Muita gente está me perguntando sobre os livros dos palestrantes. Então, a gente vai entrar em contato e eu vou pedir, porque todos os palestrantes fizeram várias referências. Então, é muito legal. Eu vou entrar em contato e aí a gente divulga pelas redes sociais dessas listas de livros, que eu acho bacana para todo mundo.
Pessoal, acho que era isso de recado. Agradeço e fico muito feliz porque a gente teve, só para divulgar, 1.317 contatos sobre o evento. Enfim, então seja uma grande alegria mesmo. Pessoal, muito obrigada, gratidão por todos. Espero vê-los todos em breve. E agora temos que encerrar esse evento. Gente, grande beijo, grande abraço. Até o próximo. Obrigada. Ô, Carlinha, podia fazer uma sugestão antes. Claro, já. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos fazer uma foto de todo mundo, uma foto aqui no Zoom, todo mundo olhando para a câmera. Show. Dando aquele sorrisinho de sábado, bem tranquilo. Atenção. Abraço, câmeras. Ela circulará nas melhores redes sociais, essa foto. Um grande abraço a todos, obrigado também. Até a próxima. Até, gente.